Irmãos, vamos abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. O livro de Gênesis. Abram no capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Vamos ler com a boa ajuda de Deus, que é a guia do Espírito Santo. O título do assunto, ele diz assim: Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo quanto o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se rompeu todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceu as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se havia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceu as águas sobre a terra 150 dias. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Meu cachorro tá passando mal, irmão. Dá licença.
Irmão, aqui é uma passagem da Bíblia onde Deus ele acabou com a terra uma vez com água. Ele preservou uma família em vida. Deus veio com juízo. Presta atenção. Esse capítulo está falando que Deus já veio uma vez com juízo. Não adianta a pessoa querer falar para ele naquele dia: eu sou bonzinho, eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Por que vai acontecer isso comigo? Irmão, aqui na Bíblia relata que existe um relacionamento entre a criatura que Deus criou, somos nós, e Deus. E Deus fez toda essa terra e fez um jardim. E Ele deu tudo para o homem. Ele deu. Já viu alguém dar a terra inteira a alguém, irmão? Deus deu toda a terra para um homem. Só que Deus, Ele pediu uma única coisa. Ele deu uma única regra para provar a sinceridade do homem com Ele, para provar a amizade. Isso nós fazemos até os dias de hoje, irmão. Quantas vezes você não conta um segredo a alguém confiando que essa pessoa vai ser fiel ao seu segredo? E quando essa pessoa não é fiel, e aquele é um segredo grande, que às vezes afeta até a sua honra com as pessoas, como que você se sente com essa pessoa? Muito aborrecido, traído, indignado. Foi isso o que Deus sentiu. Eu te dei tudo. Eu entreguei toda a criação minha nas tuas mãos. Não foi você que fez, fui eu. Fui eu quem fiz. Coloquei em tuas mãos. Mas você duvidou do meu amor. Você acreditou numa serpente que disse que eu estava te enganando. Porque a serpente falou: não, você não vai morrer. Isso é conversa furada de Deus. Deus está enganando vocês. Como assim enganando? Você não vai morrer. Come aí que você vai ver se você vai morrer. É óbvio, ele não ia morrer na hora. Ia se tornar mortal. Primeira coisa. A segunda coisa que a serpente falou duas coisas que fez com que o homem duvidasse de Deus, duvidasse do seu Criador. Essa foi a primeira. Porque a serpente falou: você não vai morrer, coisa nenhuma. A segunda, o que foi? A serpente disse assim: sabe por que Deus não quer que você coma? E aí a mulher falou: por quê? É porque Ele não quer que você seja igual a Ele, sabendo tudo, o bem e o mal. Ela falou: ah, é? Então Deus está escondendo de mim os segredos? E aí ela come. O que Deus diz quando Ele coloca Adão e Eva para fora? Ele está conversando com alguém. Hoje nós entendemos que é Cristo que estava com ele. Quando Ele vê o homem indo embora, Ele diz assim: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então a serpente estava falando a verdade. Só que ela não falou toda a verdade. Deus estava poupando o homem, porque só Deus conhece o bem e o mal e não cai em tentação e não cede o mal. Então o homem, ele traiu a confiança de Deus. Já pensou, irmão? A sua mãe faz tudo por você e você trai a confiança da sua mãe. É triste. Então Deus, Ele fez o seu primeiro plano. Ele falou: o homem é mau, está acabando com tudo. Vocês se transformaram sanguinários. E Deus fala: vou acabar com a terra. Mas Noé era temente a Deus. Noé persistia em seguir Deus, em fazer a vontade de Deus. E Deus falou: Noé,
eu vou te salvar. O povo não acredita que você fala comigo, Noé. Mas eu vou te salvar. Só que para isso, você tem uma missão. Qual, Senhor? Você vai ter que construir uma arca grande e entrar nela. A gente não sabe, mas Noé pode ter falado: ai, Senhor, eu vou ter que construir uma arca grande. Vai, mas eu vou te ajudar. Senhor, mas o que vão falar de mim? Vão rir. Eu vou falar que vai chover? Sim, porque nessa época, irmão, ainda não tinha chovido. O dilúvio é a primeira chuva que aconteceu. A Bíblia fala que saiu um vapor da terra para arregar as plantas. E só que Noé não duvidou, irmão. Ele foi fazer o que Deus mandou. Debaixo de chacota, de piada, de gracejos. Porque Noé contou as histórias mais absurdas que alguém poderia ouvir naquela época. Primeiro absurdo: falo com Deus. Deus falou comigo. Quem? Deus? Será que isso existe? A segunda coisa absurda: esse Deus falou que vai cair água. Água da onde? Do céu. Tá maluco? Como é que pode ter água lá em cima? E aí veio os ateus fazer gracejo. Provavelmente alguém pegou um copo d'água e falou assim: joga pra cima, vamos ver se a água para lá em cima para depois cair. Ele tá dizendo que tem água lá em cima, mas vai chover, vai cair água e vai morrer todo mundo. E aqui, irmão, Noé começou a trabalhar, a construir a arca. Ele e os filhos, conseguiu convencer os filhos, as noras. E tem um detalhe aqui na Bíblia. Deus falou para eles entrar na arca antes de chover. 7 dias eles ficaram presos dentro da arca. Aqui está falando, ó. Porque passados, Deus fala, olha Noé, Deus avisou. Depois está escrito que aconteceu, ó. Porque passados ainda 7 dias, ou seja, vai passar ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. O que Deus falou para ele? Não é? Quando você terminar a arca, entra para dentro dela, você e os animais que eu falei, fecha a porta, e ainda vai levar 7 dias, e aí vai cair a chuva. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que Noé entrou e por 7 dias ele ainda ficou ouvindo gargalhadas lá fora, chacota, e as pessoas rindo e duvidando. E Noé lá dentro já estava alimentando os bichos. E Deus olhando se Noé ia recuar ou não. Porque chega um momento da nossa vida que você tem guerras psicológicas. Isso é normal, irmão. Porque você está num corpo de carne. Às vezes você pensa, olha o sofrimento que você está passando. Você olha as afrontas. Você olha a sua casa sozinha. Às vezes você vê, eu tô só. Será que eu tô certo? A palavra de hoje que estamos lendo e pregando diz: você está certa. Você está certo. Tenha só um pouco de paciência e você será glorificada, enquanto muitos vão estar em desespero. E não é dentro daquela arca, irmão, 7 dias. Aqui está falando só depois de 7 dias choveu, ó. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas. Depois que Noé entrou, 7 dias. E a Bíblia diz, irmão, aqui na palavra de Deus está falando que Deus selou por fora. Sabe o que isso significa? Deus selou. Ele fez alguma coisa que Noé não conseguia abrir. Sabe por quê, irmão? Porque você está passando, às vezes, por zombaria.
gracejo. Às vezes as pessoas veem a gente aqui falando na internet e fazem piadas da gente. Mas naquele dia que Deus tampou por fora, sabe por que Deus tampou por fora, irmão? Porque Deus sabia que não era um homem bom, amoroso. Sabe quando começou os primeiros pingos, quando começou a chuva a cair, a água começou a subir, sabe quem são as pessoas que bateram na porta da arca, irmão? As pessoas foram lá bater assim, ó. Noé, abre, é teu pai. Bateram lá, Noé, sou eu tua avó, sou seu tio, abre, deixa eu entrar. Noé provavelmente deve ter caído de joelho e falou, eu não posso, eu não consigo. A salvação é por fé. Vocês deveriam ter acreditado. Vocês deveriam ter dado ouvidos. Eu falei tanto, pois é, Noé, perdoa. Me perdoa, abre aí, Noé. Deus selou por fora. Não consigo, não dá para abrir. Santo é Deus, irmão. Agora é a hora de nós falar, evangelizar, irmão. Vão rir, irmão, vão fazer chacota, mas nós vamos alcançar aqueles que vão crer, irmão. Nós vamos alcançar, porque no dia em que Jesus vier, irmão, vão querer pegar nos nossos pés, vão querer se agarrar a nós, seus filhos, seus netos. Vão ter pessoas que vão querer agarrar, você vai querer agarrá-lo, mas não vai conseguir, irmão. O braço vai passar direto e o Senhor vai nos levar para o reino da sua glória, irmão. Irmão, o dilúvio vem, irmão, o fim vem. Dessa vez não vai ser com água, a Bíblia diz que será com fogo. Vai ser fogo. Aqui está contando direito, irmão, o que aconteceu, irmão. E Noé falando, Noé evangelizando, dizendo, contando para eles. Às vezes as pessoas sentavam, provavelmente construíram banquetas e bancos bem de frente da construção que Noé estava. Vamos fazer uma tenda aqui para nós e ficar assistindo esse louco? Vamos. E fizeram lá e via Noé carregando aquelas madeiras pesadas. Às vezes alguns foram até ajudar para fazer piada. Vamos lá dar uma mão para ele? Vamos lá, não tá conseguindo carregar a madeira, vamos lá levar. Tudo isso acontece, irmão, até os dias de hoje. Quantas pessoas na nossa vida, no nosso meio, parecem cristão, mas não são. Estão no nosso meio apenas para tirar sarro, apenas para fazer gracejos. Estão procurando só os seus próprios interesses. Porque aquele que fala verdadeiramente sobre o evangelho, irmão, só tem sofrimento, piada, zombaria. Só tem sofrimento, irmão. E o fim vem. O fim vem, irmão. O fim virá, irmão. Bem-aventurados sois vós, que está dentro da arca que se chama Jesus Cristo. Essa arca, irmão, quando nós entramos lá, o Senhor fecha. Ele fecha por fora e fala, daqui você não sai. Daqui ninguém te tira. Mas Senhor, e os meus parentes? E alguém? Fique em paz. Lá já tem aqueles que estão falando. Lá tem aqueles que estão anunciando. Se eles crerem e se entregarem como você se entregou, também serão salvos. Mas o Senhor deixou uma missão, meu irmão, para cada um de nós. E essa palavra hoje está nos mostrando diversos aspectos. O aspecto de que o fim vai vir. O aspecto de que quando Deus sela, não tem como, irmão. Esse selo hoje, ele representa, irmão, aqueles que você fala e não entra na cabeça enquanto Deus não abrir a mente. Não abrir, irmão, a mensagem é tão simples. Você vê que é só obra, é simples, é falar, é Jesus o Salvador, ponto final, mais ninguém. Que é a obra de Deus? A obra de Deus foi o plano que Deus criou para mandar Jesus vir aqui, morrer por nós. E a gente pensa, mas como que eles não entendem? É só por Deus, irmão. É só por Deus. Por isso, irmão, tem duas coisas que a gente não pode esquecer, irmão. Orar por eles, para que Deus abra os olhos
e evangelizar, irmão. Quando você sair de sua casa, irmão, numa missão, vou visitar meu parente, ora, fala: Deus, eu sei que eu posso falar um caminhão de palavras, não vai entrar no coração deles, por isso eu te peço, Senhor, abra o coração deles, abre a mente, Senhor. Senhor, salva a minha família. Santo é Deus, irmão. Só tem um caminho, irmão: tocar no coração de Deus, pedir: Senhor, inclua o nome do meu filho, ou do meu esposo, ou do meu pai, inclua o nome deles no livro da vida, Senhor. Escreva: Senhor, eis-me aqui, sirva-se de mim, Senhor. Faz uma obra. Irmão, essa obra de Deus é o Senhor quem escolhe, irmão. É Ele quem trabalha, Ele põe o dom no coração, mas nós não sabemos aonde Deus está trabalhando. Então qual que é a nossa tarefa? Falar para todos, irmão. Falar para todos. A quem aparecer na nossa frente, irmão. A gente vai na nossa parentela, é o primeiro lugar onde a gente é mais rejeitado, é no meio da nossa parentela. Ele às vezes pode até ficar quietinho. Quando nós vamos embora, irmão, o diabo faz a festa na cabeça deles. Eles ficam bravos, acham que a gente está tentando levar eles para o mundo, acham que a gente está tentando desviar ele. O adversário vai falar muitas coisas, irmão, mas Deus, Ele vai trabalhando, irmão. A semente entrou. Ela entrou, irmão. Você falou, ela entrou. Deus é quem vai dar o crescimento. E aqui nessa palavra, irmão, de hoje, a gente vai ver que quando Deus promete, Ele cumpre. E existe uma promessa que Deus fez: o mundo vai acabar com fogo. Lá está escrito na carta do apóstolo Pedro que tudo está guardado e reservado para o fogo. Tudo vai se queimar. E o pior, irmão, o fogo nunca vai apagar nessa terra. Nunca. Vai ser consumido. Tudo que é de terreno, irmão, carne, a terra vai ser consumido. Mas as nossas almas, de quem ficar aqui, não pode ser destruída, irmão. Porque a nossa alma é um pedacinho de Deus. Ela é um sopro. Por isso é que ela vai sofrer eternamente. Porque é um pedaço de Deus. Nós somos um pedacinho de Deus, irmão. E Deus quer que a gente volte para Ele, irmão. Deus nos olha como uma mãe que gerou filhos. Deus nos olha com amor, irmão. E tanto amor que Ele mandou Jesus vir aqui morrer, irmão. E Jesus não veio de qualquer jeito. Ele veio para saber o que se passa em cada um de nós. Ele veio como um homem pobre, um homem humilde. Às vezes o pé de Jesus devia estar cheio de caroço, de topada em pedra. Homem simples. A gente não sabe nem se Jesus estava com todos os dentes na boca. Ele era pobre, irmão. Homem comum e humilde. Então não se sinta diminuída, porque às vezes não tem condição financeira, às vezes eu não tenho, muitos recursos. Você acha que Jesus não te entende? Jesus era um homem humilde, um homem simples, o Filho do Todo-Poderoso, irmão. Olha que lindo, irmão. O Filho do Todo-Poderoso, irmão. E essa palavra de exortação hoje aqui para todos nós é: não desanime. Primeiro ponto. Não se envergonhe, não tenha vergonha de falar de Jesus Cristo, porque vai chegar o dia em que você vai dizer, lá do fundo do seu coração, valeu a pena. Quando você vê o tamanho da salvação, você vai falar, valeu a pena, Senhor. Quando Noé, 7 dias, passando vergonha, o pessoal jogando pedra na porta, dando gargalhada, a molecada. Pensa, irmão, naquele monte de moleque, 30 moleques zombando, fazendo piada com o nome de Moisés, de Noé, jogando pedra. Mas quando a chuva caiu, irmão, que a arca começou a levantar, provavelmente a esposa de Noé começou a chorar, os filhos choraram, as noras choraram. Noé falou, tá vendo só? Valeu a pena. Deus nos salvou. Deus nos livrou da sua sentença.
Então guarda uma coisa no seu coração nessa pregação de hoje: não desanime. Você vai dizer: valeu a pena, Senhor Jesus. Guarda essa palavra, irmão, porque o fim vai vir, irmão. E ele pode estar mais próximo do que a gente pensa. Às vezes alguns ficam preocupados. Eu vejo alguns irmãos preocupados. Às vezes perguntam sobre Apocalipse. Irmão, Josafá, mas o Apocalipse, o que vai acontecer lá? Irmão, Apocalipse são profecias feitas para a terra, para a humanidade. A gente tem que preocupar com o nosso Apocalipse. O meu Apocalipse pode acontecer hoje, eu não sei. Às vezes deitado, sofre um infarto. É o meu Apocalipse. Acabou. Então não se preocupa com isso, irmão. Olha para Jesus. Olha só para Jesus, irmão. Faz o possível, vai trabalhar, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua família. Mas peça a Deus para Ele abrir a porta da palavra. Abrir a porta da palavra significa fazer com que as pessoas te procurem, fazer com que sua família te pergunte, incomodar eles. O Espírito Santo incomoda. Eles vão ver uma paz em você, e quanto mais fé entrar no seu coração, mais paz você vai exalar, irmão. A paz com Deus, você está sem medo, e eles vão te procurar, irmão, porque está sobre a terra aí um espírito muito forte, irmão, te incomodando, inquietando as pessoas, irmãos. Eles estão procurando a paz com Deus, mas até agora ainda não entendeu. A paz com Deus é Jesus Cristo. Então ore, clama, peça a Deus: Senhor, abra a porta da palavra. É a oportunidade para falar de Deus, irmão. Porque quando te perguntarem, aí significa que você está pronta para falar tudo o que Deus colocar no seu coração. Porque às vezes a gente que entra no assunto, irmão, a gente vai, pela fé, entra no assunto, e a pessoa às vezes não está preparada. Ela acha ruim, ela briga, ela até ouve, mas aí depois não quer mais te ouvir. Mas tem dia que você nem percebe, eles estão te olhando. Eles estão te olhando e estão pensando: por que será que ela está tão tranquila assim? E aí eles vão te perguntar. E aí Deus, o Espírito Santo, vai colocar as palavras certas na sua boca, irmão. Então a palavra de hoje, irmão, é: o fim vem. Já veio uma vez em água, vai vir de novo com fogo. E você está na arca, irmão. Ah, mas não interessa, todo mundo aqui é fraco. Todo mundo aqui é pecador. Mas a nossa fé, só de você estar aqui e você está ouvindo essa palavra, recebendo ela de coração aberto, já é um sinal de que você ama o Senhor. Você só abre o seu coração quando você confia, quando você ama. Esse é o sinal de que você tem fé. Ai, tocou no meu coração, mas será que eu tenho fé? É óbvio que tem. Se você não tivesse, nem aqui você ia estar agora. Foi a fé, o Espírito Santo te trouxe até aqui. Fica firme, irmão. Não se deixe vencer pelos gracejos, as piadinhas, irmão. Aquilo que falam. Você sabe que você está certa. Você está no caminho da verdade. Você está com Jesus Cristo, irmão. Aqui não tem nem como. Não falamos de placa nenhuma. Não anunciamos denominação alguma. O único nome que vai sair da nossa boca é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Só Ele é a salvação. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meu irmão. Como oração, irmãos, vamos orar e agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Cordeiro de Deus, bendito é o Filho da glória. Santo Deus.